Você já se sentiu à deriva? Em meio ao turbilhão incessante do mundo moderno, com suas demandas infinitas, opiniões conflitantes e uma pressão esmagadora por sucesso e felicidade, você já se sentou em silêncio e se perguntou: será que existe um mapa para tudo isso? Existe uma bússola confiável para navegar pela complexidade da vida, para entender a mim mesmo e meu lugar no cosmos? E se eu lhe dissesse que essa bússola, essa chave para a compreensão profunda da existência humana, realmente existe? E que ela não foi forjada nos laboratórios de alta tecnologia do século XXI, nem em retiros espirituais da moda, mas sim na mente de um homem que viveu quase 400 anos atrás. Um homem que foi considerado o herege mais perigoso de seu tempo, expulso de sua comunidade, amaldiçoado e vilipendiado, mas que, em meio à solidão e perseguição, dedicou sua vida a construir, com a precisão de um geômetra, um roteiro científico para a alma humana. Esse homem foi Baruch Spinoza, um filósofo judeu-holandês do século XVII, cujas ideias revolucionaram a filosofia e desafiaram a religião de uma maneira tão radical que seus seguidores e inimigos viram suas doutrinas como um perigo para a estabilidade do pensamento e da fé tradicionais. E se eu lhe dissesse que as ideias desse homem que abalavam os alicerces do pensamento de seu tempo são exatamente o que precisamos hoje para encontrar clareza, propósito e uma profunda e inabalável serenidade em meio ao caos que nos cerca? Prepare-se, pois vamos embarcar juntos em uma jornada ao universo de Spinoza. Uma jornada que não se limita a explorar ideias antigas, mas que nos convida a reconfigurar profundamente a maneira como enxergamos a realidade. Esta é uma proposta para a reavaliação do que consideramos a verdade e nossa própria identidade. Ao mergulharmos no pensamento de Spinoza, vamos aprender a nos ver como uma parte intrínseca e necessária de algo vasto, infinito e absolutamente inspirador. Vamos descobrir como olhar o mundo através das lentes da ciência e da razão, não como uma força fria e desapaixonada, mas como a chave para dissolver as emoções negativas que nos atormentam. A raiva, o medo, a ansiedade, o ressentimento. Spinoza não oferecia respostas fáceis. Ele não se limitava ao conforto das certezas, mas nos desafiava com as perguntas mais difíceis e desconfortáveis. Por que somos tão dogmáticos, tão ferozmente apegados às nossas crenças, mesmo quando a evidência aponta para o contrário? O que nos torna tão profundamente irracionais, agindo contra nossos próprios interesses repetidamente? Por que nos tornamos escravos de nossas paixões momentâneas, sempre em busca da aprovação dos outros? Ao desvendarmos seu pensamento, entenderemos por que grandes mentes como Albert Einstein, o arquiteto de nossa compreensão moderna do cosmos, afirmou que, se acreditasse em Deus, seria o Deus de Spinoza. E por que Hegel, o gigante da filosofia alemã, declarou com uma certeza avassaladora: ou se é espinosista ou não se é filósofo. Vamos investigar o que fez de Spinoza um dos primeiros pensadores verdadeiramente modernos, um precursor radical da psicologia profunda, da neurociência e da ecologia. Veremos como ele destruiu e reconstruiu conceitos monumentais como Deus, a natureza, a liberdade e a moralidade, desafiando as convenções estabelecidas com uma clareza que ainda ressoa nos tempos atuais. E talvez, ao final dessa jornada, concordaremos que, sem a coragem intelectual de Spinoza, o caminho da civilização ocidental poderia ter sido muito diferente, pois a proposta que ele nos deixou não é apenas uma teoria filosófica distante, mas uma ferramenta viva e poderosa, capaz de iluminar o caminho para uma vida mais plena, mais autêntica e mais conectada com o universo que habitamos. Esta é a história de uma mente brilhante, mas ao mesmo tempo é a metáfora de cada um de nós. A história de um homem perdido na vasta e impenetrável floresta da ignorância e da superstição, buscando a saída, não através da fé cega ou de uma crença irrefletida, mas pela luz clara e penetrante da razão. Apesar de sua vida ter sido marcada por sua exclusão, pelo exílio e pelo abandono social, Bertrand Russell o descreveu como o mais nobre e amável dos grandes filósofos. Ele não foi apenas um pensador extraordinário,
mas um homem de coragem inabalável que desafiou as convenções de sua época. Spinoza foi um dos primeiros a defender uma verdadeira democracia, não a democracia superficial, que só atende aos interesses dos poderosos, mas uma democracia baseada na liberdade de expressão e pensamentos genuínos. E, além disso, ele foi o primeiro a dissecar a Bíblia não como a palavra infalível de Deus, mas como um texto histórico, escrito por homens falíveis, com todas as suas limitações, contradições e falhas. Por essa ousadia de pensamento, a sinagoga de Amsterdã proferiu sobre ele uma maldição terrível, desejando que todas as pragas do livro sagrado caíssem sobre ele. Um homem de fé, que se atreveu a questionar a fé estabelecida. Mas, isolado e incompreendido por aqueles que o cercavam, Spinoza não se deixou consumir pelo ressentimento. Ele não cedeu à tentação da vingança ou da amargura. Em vez disso, ele continuou sua busca obstinada por aquilo que chamava de o verdadeiro bem. O que ele desejava, acima de tudo, não era apenas a liberdade intelectual ou a defesa de uma teoria filosófica, mas encontrar uma maneira de viver uma vida ideal, virtuosa, onde a razão e a ética estivessem no centro das ações humanas. E, finalmente, como ser verdadeiramente, incondicionalmente livre. Livre não apenas das amarras externas da autoridade, mas das correntes internas da ignorância e da superstição. Para começarmos a compreender sua visão, precisamos primeiro abandonar o nosso mapa habitual da realidade. Precisamos fazer o trabalho de base, o trabalho árduo de remapear todo o universo à luz da razão e do pensamento racional. Pode parecer abstrato e complexo no início, mas eu peço a você que tenha paciência. Deixe essas ideias inicialmente difíceis de compreender lavarem sua mente, pois se você conseguir entender a fundação do universo, segundo Spinoza, toda a arquitetura de liberdade e alegria que ele construiu se tornará clara, sólida e profundamente transformadora. Vale a pena esse pequeno preço de paciência, pois a transformação que seguirá será imensurável. Imagine por um momento que pudéssemos destilar a essência de toda a realidade, toda a metafísica de Spinoza, em uma única e poderosa declaração. Essa declaração seria simples, mas carregada de profundidade. O ser é um. Ou, dito de outra forma, a aparente e infinita multiplicidade de coisas que vemos e sentimos no universo é, na realidade, uma unidade indivisível. Essa é a essência de tudo que existe. Um único ser, um único substrato de existência que se manifesta em diferentes formas e expressões. O que isso significa em termos práticos e profundos? Significa que tudo o que você vê, toca e conhece, você mesmo, a pessoa ao seu lado, a árvore no seu jardim, a montanha distante, o planeta que gira sob seus pés, a estrela que brilha a milhões de anos-luz de distância, e até mesmo as leis invisíveis da física que governam tudo isso, não são entidades separadas e isoladas. Não são partes desconectadas de um grande quadro. Na verdade, são apenas manifestações, ondulações, expressões de uma única e mesma coisa. A natureza, com N maiúsculo, a totalidade do ser. Nós esquecemos disso a cada momento, pois nossa linguagem, nossa cultura e nosso ego nos fazem acreditar que somos entidades separadas, indivíduos isolados em um mundo de outros. Mas, no fundo, sabemos que isso não é verdade. A ciência moderna, a física quântica, a biologia, todas confirmam isso a cada novo passo em suas descobertas. Sabemos que somos compostos de átomos forjados nas estrelas, que a nossa existência depende, a cada segundo, do ar que respiramos, da água que bebemos, da energia que obtemos de outras formas de vida. Somos profundamente dependentes da gravidade que nos mantém no chão, das ferramentas que estendem nossas mãos, e, mais importante, uns dos outros. A ecologia nos ensina sobre a teia interdependente da vida, onde a extinção de uma única espécie pode causar o colapso de todo um ecossistema. Sabemos intuitivamente e cientificamente que tudo está irremediavelmente interconectado. Não somos seres isolados, mas partes de um todo vasto e indivisível. Esta
é a pedra fundamental sobre a qual Spinoza construiu sua filosofia. Mas ele não se contenta em nos apresentar apenas essa ideia. Ele nos desafia a levar essa conclusão às suas consequências mais radicais, a permitir que essa verdade mude fundamentalmente a maneira como pensamos e sentimos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Para dar estrutura a essa ideia profunda, Spinoza a apresenta com a precisão de um matemático. Ele divide a realidade em 3 componentes: substância, atributos e modos. A substância, para Spinoza, não é a matéria ou cosmos que conhecemos, mas sim o substrato fundamental de toda a existência. A substância é o que existe em si mesma e por si mesma, de forma independente, sem precisar de nada mais para existir ou para ser compreendida. É a base última de tudo que existe. Os atributos, então, são as qualidades ou essências fundamentais dessa substância, as maneiras pelas quais ela se manifesta e nós a percebemos. E para Spinoza, embora a substância tenha um número infinito de atributos, os seres humanos, em sua limitação, conseguem perceber apenas 2. O atributo da extensão, que é o mundo físico, material, tudo o que tem largura, profundidade e altura, e o atributo do pensamento, o mundo não físico das ideias, dos conceitos e da mente. Finalmente, os modos são as modificações ou formas particulares que a substância assume. Pense na substância extensão. Uma árvore específica, uma cadeira, seu próprio corpo, um planeta. Todos esses são modos da extensão. Da mesma forma, uma ideia específica de amor, um cálculo matemático, uma memória de infância, todos são modos do pensamento. Aqui, Spinoza nos oferece um modo revolucionário de ver a realidade. O que ele quer que entendamos é que tudo o que existe, seja físico ou mental, é apenas uma modificação de uma substância fundamental. Não há distinção entre as diferentes formas da realidade. Elas são todas manifestações dessa substância única e indivisível. Agora, Spinoza nos convida a um exercício mental rigoroso, um exercício que nos obriga a ver o mundo sob uma perspectiva totalmente nova. Peguemos, por exemplo, um objeto simples, uma folha de papel. Ela é uma substância? Não, claro que não. Ela depende da árvore da qual veio, da fábrica que a processou, da energia que moveu as máquinas que a transformaram. Ela não é independente. Ela é um modo, uma forma particular da substância que é a natureza. E a árvore? Também não é uma substância independente. Ela depende do solo, da água, da luz do sol, do dióxido de carbono no ar e dos micróbios que enriquecem a terra. Quando seguimos esse raciocínio, vemos que esse processo de dependência continua indefinidamente. O planeta Terra depende do Sol. O Sol depende das leis da gravidade e da fusão nuclear, e faz parte de uma galáxia. A galáxia, por sua vez, depende de outras forças ainda maiores. Tudo está interconectado, tudo depende de algo mais. Se aplicarmos a definição estrita de Spinoza, de que uma substância deve ser absolutamente independente, chegamos a uma conclusão estonteante e inevitável. Existe apenas uma única substância, uma única teia de realidade autocausada e infinita, da qual tudo o mais é apenas uma modificação temporária. E essa única substância, Spinoza a chama de natureza. Para ele, tudo o que existe é uma expressão de uma única substância divina, uma totalidade imensa e indivisível, que é a própria realidade do universo. E é aqui que Spinoza dá seu passo mais audacioso, o passo que lhe custou sua comunidade, sua reputação e sua aceitação no mundo filosófico. Ele pega essa única substância, essa totalidade de tudo o que existe, a natureza, e lhe dá outro nome, Deus. Para Spinoza, as palavras Deus e natureza são perfeitamente intercambiáveis. A famosa frase, Deus sive natura, Deus é a natureza, é a chave para entender sua visão revolucionária. Ele argumenta que a única maneira lógica de compreender Deus é vê-lo como a totalidade da existência, sem separá-lo do universo, pois ele é o próprio universo. Seu raciocínio é implacavelmente lógico.
Se pensarmos nas qualidades tradicionalmente atribuídas a Deus, infinito, onipotente, onipresente, eterno, Spinoza nos leva a concluir que um ser que possua essas qualidades não pode ser separado de sua criação. Se Deus estivesse fora do universo, o universo o limitariam, e ele não seria mais infinito. Se Deus não estivesse em cada átomo e em cada lei da física, ele não seria verdadeiramente onipresente. A ideia de um Deus que intervém no mundo, dando ordens ou moldando-o como um artesão, molda uma peça de barro, faria Deus estar, de alguma forma, sujeito ao tempo e à mudança, o que contradiz sua eternidade. Para Spinoza, a única conclusão lógica era que Deus não poderia ser um criador externo, mas sim a própria essência do universo. Deus é o próprio universo. Deus não é um ser separado que cria o mundo, mas sim o próprio mundo e todas as suas leis imutáveis. Esta visão, que hoje chamamos de panteísmo, foi profundamente revolucionária em sua época. Ela elimina completamente a ideia de um Deus pessoal, antropomórfico, que ouve preces, julga, recompensa e castiga. O Deus de Spinoza não tem emoções, vontades ou caprichos. Ele não é um ser que toma decisões ou age de acordo com um plano divino. O universo de Spinoza é um lugar de ordem majestosa e impessoal. Para ele, olhar para o cosmos, seja através de um telescópio, seja analisando a complexidade de uma célula sob um microscópio, é um ato de contemplação divina. Tudo que existe é uma faceta dessa substância única que se desdobra em formas e manifestações. Spinoza escreveu: na natureza não há nada contingente, ou seja, nada é acidental ou aleatório. Todas as coisas foram determinadas pela necessidade da natureza divina para existir e produzir um efeito de uma certa maneira. Para ele, o universo não é um amontoado de coincidências ou eventos fortuitos. Tudo está determinado pela necessidade das leis naturais, que se desdobram de acordo com a própria natureza de Deus. Somos todos parte dessa dança cósmica, da qual não podemos nos desvencilhar. Somos como as ondas do mar, movidas por ventos e correntes que não controlamos. Um desejo surge em nós, um pensamento nos ocorre, uma emoção nos domina. Tudo isso é parte de uma cadeia infinita de causa e efeito que se estende por todo o universo. Somos, nesse sentido, como bolas de bilhar em uma mesa cósmica, postas em movimento por uma série interminável de tacadas anteriores. Este é o universo de Spinoza, uma única substância, Deus ou natureza, se desdobrando eternamente de acordo com suas próprias leis necessárias. E tudo, absolutamente tudo, está conectado. Para Spinoza, a noção de acaso é uma ilusão. Nada acontece por mera sorte ou por uma força externa ao cosmos. Tudo se desdobra com a necessidade lógica de uma prova matemática. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Esta é a melodia fundamental do cosmos. Cada ação, cada evento, cada pensamento é uma consequência inevitável das forças que agem sobre ele. Uma semente, dadas as condições certas de solo e água, desdobra-se inevitavelmente em uma árvore. Uma tensão tectônica, acumulada ao longo de séculos, desdobra-se em um terremoto. O desejo humano, combinado com a oportunidade, desdobra-se em ação. O universo inteiro, desde o momento primordial do Big Bang, tem se desdobrado em uma complexidade cada vez maior de formas e modos. Spinoza nos pede para olhar para nossas próprias vidas com essa mesma lente científica. Ele nos desafia a considerar nossas ações e nossos desejos como parte dessa rede causal infinita. Considerarei as ações e os apetites humanos, ele diz, como se fosse uma questão de linhas, planos e corpos. Ele nos convida a olhar para nossas escolhas mais íntimas com a mesma objetividade e desapego com que um físico analisa a trajetória de um projétil. Cada desejo, cada ação, cada ideia é um ponto em uma linha de causalidade que se estende para trás, ao infinito. Ele nos dá exemplos simples, mas profundamente perturbadores. O bebê pensa que deseja livremente o leite, a criança zangada que deseja livremente a vingança, e o tímido
que deseja livremente fugir. Em cada caso, o sujeito sente uma vontade, uma volição, e a atribui a uma livre decisão. Mas Spinoza nos força a perguntar: de onde veio esse desejo? O bebê não escolheu sentir fome. A criança não escolheu a química cerebral e as experiências passadas que a tornaram propensa à raiva. O bêbado, em seu exemplo mais famoso, pensa que é por uma livre decisão da mente que ele diz coisas das quais, quando sóbrio, se arrepende de ter dito. Para Spinoza, tudo é causalidade. Não há liberdade absoluta. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é determinada por fatores internos e externos que escapam ao nosso controle. Esta linha de raciocínio nos leva a uma das proposições mais desafiadoras e assustadoras de toda a filosofia. A nossa sensação de livre-arbítrio é, em grande parte, uma ilusão. A ideia de que somos seres livres, com a capacidade de tomar decisões independentes que vão além das forças externas e internas que nos moldam, é profundamente questionada por Spinoza. Sua resposta a essa questão é clara e categórica: não. Ele afirma, com base na observação rigorosa e na análise filosófica, que na mente não há vontade absoluta ou livre, mas a mente é determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que também é determinada por outra, e esta, novamente, por outra, e assim ao infinito. Ou seja, nossas decisões não surgem do nada. Elas são apenas o ponto final de uma cadeia interminável de causas que se estendem para trás no tempo, sem fim. A visão de Spinoza, portanto, é radical e desconcertante. A liberdade humana, como normalmente a entendemos, é uma construção ilusória, uma ideia que criamos para dar sentido ao nosso comportamento. Mas se não somos realmente livres, por que então sentimos com tanta intensidade que temos livre-arbítrio? Spinoza oferece uma explicação genial em sua simplicidade. Ele argumenta que, embora estejamos conscientes de nossas ações e desejos, somos essencialmente ignorantes das causas que os determinaram. Nossa consciência é como uma pequena ilha de luz em um vasto oceano de causalidade inconsciente. Quando tomamos uma decisão, por exemplo, eu decidi comer este bolo. Nossa mente vê apenas o efeito final dessa escolha, sem perceber toda a complexa rede de causas que levou a essa decisão. Nossa genética, o nível de açúcar no sangue, os hábitos alimentares cultivados ao longo da vida, a pressão social da publicidade e até mesmo os estresses emocionais do momento. E por não conseguirmos enxergar essa complexa cadeia causal, criamos a ilusão de que nossa vontade foi a causa final de nossa ação, chamando-a de minha livre vontade. O filósofo francês Gilles Deleuze, um grande intérprete de Spinoza, resumiu essa ideia de forma poética. A consciência é apenas um sonho de olhos abertos. Somos como espectadores de um filme que acreditam ser os diretores da trama. Sentimos-nos como os protagonistas de nossas vidas, mas, na realidade, somos movidos por forças muito mais profundas e invisíveis. Essa perspectiva pode ser desanimadora, até mesmo aterrorizante, pois nos coloca frente a frente com a ideia de que nossas vidas não são tão livres quanto pensamos. Contudo, a verdadeira beleza do sistema de Spinoza se revela justamente aqui. Ele não nos deixa simplesmente à deriva no abismo do determinismo. Em vez disso, ele nos oferece uma nova e mais profunda compreensão da liberdade. A chave para essa nova liberdade reside na forma como entendemos as relações entre as coisas. Se nada é bom ou mal em si mesmo, mas apenas em relação a outra coisa, então a sabedoria consiste em compreender essas relações de forma mais clara e precisa. O universo, para Spinoza, não é um conjunto estático de coisas isoladas, mas uma rede infinita de encontros e interações. Cada entidade, cada ser, pode ser definido não por uma essência fixa ou predeterminada, mas pela sua capacidade de afetar e ser afetada. Isso significa que as coisas não existem isoladas, mas se definem através de suas relações com outras coisas. Uma aranha, por exemplo, é definida pela sua capacidade de tecer uma teia e capturar uma mosca. O veneno é definido por sua capacidade de afetar negativamente um sistema biológico.
A música é definida pela sua capacidade de afetar nossas emoções. E você? Você é definido por sua capacidade de pensar, de amar, de construir, de destruir, de ser tocado pela beleza de um pôr do sol ou pela dor de uma perda. Assim, Spinoza nos convida a ver a vida como um processo de composição, onde nosso objetivo é criar relações que aumentem nossa potência de agir, nossa capacidade de existir e prosperar. Para Spinoza, essa potência é chamada de perfeição, mas essa perfeição não tem nada a ver com a perfeição moral ou estética, como tradicionalmente pensamos. Ela é quase biológica, pragmática. Uma árvore que cresce forte e saudável é mais perfeita do que uma que está doente e murcha. Um ser humano que é forte, racional, alegre e saudável é mais perfeito do que aquele que é fraco, confuso e triste. A perfeição é, portanto, sinônimo de poder de existir, de ser capaz de se expandir, de viver plenamente. E assim, Spinoza redefine o conceito de bem e mal. O bom é tudo aquilo que aumenta nossa perfeição, que expande nossa capacidade de agir de maneira racional e positiva. O mal é tudo aquilo que diminui essa capacidade, que enfraquece nossa natureza. Um alimento nutritivo é bom porque fortalece o corpo e a mente. Um veneno é mau porque enfraquece e prejudica. O conhecimento é bom porque nos capacita a agir com mais clareza e eficiência. A ignorância é má porque nos impede de agir de maneira racional. A amizade é boa porque fortalece nosso ser, nos dá apoio e nos conecta a outros seres humanos. A hostilidade é má porque nos divide, nos enfraquece e nos impede de viver de forma harmônica. A moralidade, portanto, para Spinoza, não vem de mandamentos divinos ou dogmas religiosos. Ela é construída a partir de uma compreensão racional do que nos fortalece e do que nos enfraquece, do que nos aproxima de nossa perfeição e do que nos afasta dela. E para nos guiar nessa busca pela perfeição, temos nossas emoções, que Spinoza chama de afetos. Os afetos são, em sua essência, registros de como estamos sendo afetados pelo mundo ao nosso redor. Eles são sinais vitais que nos ajudam a navegar pelas complexas relações do universo. Spinoza divide as emoções em 3 tipos principais: alegria, laetitia, a experiência da transição de uma perfeição menor para uma maior. A alegria é o sentimento de nosso poder de agir aumentando. Não se trata apenas da felicidade momentânea, mas de qualquer experiência que nos fortalece e nos torna mais capazes de viver com maior intensidade e razão, como aprender algo novo, sentir a luz do sol em nosso rosto, ter uma conversa estimulante ou superar um desafio. Tristeza, tristitia. A experiência da transição de uma perfeição maior para uma menor. A tristeza é o sentimento de nosso poder de agir diminuindo. Ela abrange não apenas a tristeza, mas também emoções como raiva, medo, inveja, culpa e ansiedade. Todas as emoções que nos enfraquecem, que nos restringem e nos impedem de agir de maneira eficaz. Desejo, cupíditas. O desejo é a própria essência do nosso ser, a força que nos move. Ele é o esforço constante para perseverar em nossa existência e buscar o que imaginamos, que nos trará alegria, enquanto evitamos o que acreditamos, que nos trará tristeza. O desejo é o motor que nos impulsiona, que nos leva à ação. Portanto, para Spinoza, nossas emoções não são apenas reações aleatórias ou respostas irracionais a estímulos externos. Elas são informações preciosas sobre como estamos nos relacionando com o mundo e com os outros. A tristeza não é um pecado ou uma falha moral. É um sinal de que estamos em uma relação prejudicial, seja com uma pessoa, uma ideia ou uma substância. A alegria, por sua vez, não é uma recompensa, mas a indicação de que estamos no caminho certo, formando relações que aumentam nossa vida e nossa potência de agir. O objetivo da vida para Spinoza não é eliminar as emoções, mas entendê-las e usá-las para navegar de maneira mais eficaz em direção à alegria, para que possamos nos tornar mestres na arte de viver. E como fazemos isso? Através do conceito central que impulsiona todo ser vivo: o conatus. O conatus é o esforço,
o impulso inerente a cada coisa para perseverar em sua própria existência. Ele representa a força vital que move todo ser, desde o mais simples até o mais complexo. Esse impulso é o que mantém a vida em movimento, fazendo com que ela busque sua continuidade, sua preservação e seu fortalecimento. Em termos mais simples, o conatus é a vontade de ser, a força que nos impulsiona a persistir, a crescer e a nos adaptar às condições que nos cercam. Uma planta demonstra seu conatus ao crescer em direção à luz. Mesmo sem consciência, ela busca o que precisa para sua sobrevivência, movendo-se em direção à fonte de energia essencial para sua vida. Um animal demonstra seu conatus ao buscar comida e fugir do perigo, instintivamente tentando preservar sua vida diante das ameaças que encontra. E nós, seres humanos, demonstramos nosso conatus de maneiras ainda mais complexas, desde o ato inconsciente e automático de respirar, até a busca mais profunda e sofisticada por conhecimento, amor, felicidade e até mesmo poder. Em tudo o que fazemos, seja em gestos simples ou em nossas mais altas aspirações, estamos, de alguma forma, manifestando nossa natureza essencial, nossa vontade de continuar existindo e prosperando. O conatus é, portanto, a nossa essência mais profunda. E o desejo, como vimos, é simplesmente o conatus tornado consciente. O desejo é o reconhecimento daquilo que acreditamos que aumentará nossa força vital, nossa capacidade de agir e de existir. Desejamos aquilo que nos parece, à primeira vista, capaz de ampliar nosso conatus. Queremos o que, intuitivamente, pensamos que nos proporcionará mais prazer, mais poder de ação, mais liberdade. Mas aqui está o problema que Spinoza nos apresenta. Nossas crenças e desejos nem sempre estão alinhados com o que realmente aumenta nosso conatus. Podemos desejar coisas que, na verdade, nos enfraquecem, que nos limitam ou até nos destroem. O viciado, por exemplo, deseja a droga que o aprisiona, que destrói sua saúde física e emocional. A pessoa ciumenta deseja controlar o outro, uma ação que, longe de preservar a relação, envenena a convivência e acaba por enfraquecer a própria pessoa que tenta controlar. O desejo, portanto, nem sempre é uma força que nos leva a algo positivo. O desejo pode ser distorcido, alimentado por ideias erradas, e é aí que entra a razão. A razão é a capacidade do conatus de entender a si mesmo e ao mundo. Ela é a ferramenta que nos permite discernir entre o que parece bom e o que realmente é bom para a nossa existência. Para Spinoza, a razão não é um exercício intelectual desprovido de valor prático, mas sim uma estratégia de sobrevivência elevada. Entender as verdadeiras causas e efeitos das coisas não é apenas uma busca pelo conhecimento por si só, mas uma maneira de orientar nossos desejos e ações de forma a aumentar nossa potência de agir, nossa capacidade de existir de maneira mais plena e harmoniosa. A compreensão profunda das causas e efeitos, das interações entre as coisas, é o caminho para a liberdade verdadeira, pois nos permite alinhar nossos desejos com aquilo que realmente promove nossa vitalidade e bem-estar. E agora, finalmente, podemos resolver o paradoxo. Como podemos ser livres em um universo totalmente determinado? Essa pergunta, que parece contraditória à primeira vista, é uma das mais profundas e transformadoras de toda a filosofia de Spinoza. A liberdade, para ele, não é a capacidade de quebrar as leis da causalidade. Isso seria magia, não liberdade. A verdadeira liberdade não está em escapar das leis que regem o universo, mas em entender essas leis e agir de acordo com elas. Nenhuma coisa ou ser, nem mesmo Deus, pode escapar da causalidade. A verdadeira liberdade é, portanto, o oposto da escravidão. Um escravo, para Spinoza, não é necessariamente alguém que vive fisicamente sob a dominação de outro ser humano, mas alguém que é governado por causas externas, alguém que é passivo em relação aos estímulos e forças que o afetam. O escravo é aquele que é empurrado e puxado pelas suas paixões e impulsos, reagindo cegamente aos estímulos do mundo. É o homem que explode de raiva quando insultado, que cede a cada desejo momentâneo,
que vive de acordo com as opiniões e expectativas dos outros. Suas ações são determinadas, mas são determinadas por forças que ele não entende e não controla. Ele é como um barco à deriva, sem rumo, à mercê dos ventos e das marés. Um homem livre, em contraste, também é determinado, mas a diferença crucial é que suas ações são determinadas, na medida do possível, pela necessidade de sua própria natureza. O homem livre é aquele que age de acordo com o entendimento, que compreende as causas de seus próprios desejos e ações. Ele não é uma vítima de suas paixões, mas alguém que age de forma consciente, com a plena compreensão de sua realidade. Para Spinoza, a verdadeira liberdade é a capacidade de ser determinado, mas de ser determinado pelas leis da razão, pela necessidade de sua própria natureza e pelas relações que escolhe cultivar em sua vida. A liberdade, portanto, não é a ausência de determinação, mas a capacidade de ser governado pela razão, de agir de acordo com a compreensão profunda da realidade e das interconexões entre todas as coisas. A verdadeira liberdade é a liberdade de entender, de escolher com sabedoria e de agir de maneira que aumente nossa potência de existir, em harmonia com o universo. E ao fazer isso, não só alcançamos a liberdade individual, mas também nos tornamos mais conscientes do nosso papel dentro da teia infinita de causas e efeitos que é o mundo. Imagine novamente o barco. O homem livre não pode controlar o vento, as causas externas. Mas ele pode entender o vento. Ele pode estudar as correntes, ler os mapas e usar esse conhecimento para ajustar suas velas e seu leme, sua razão. Ele não desafia as leis da natureza. Ele as usa a seu favor. Ele aprende a navegar, a lidar com os ventos que não pode mudar, e a direcionar seu barco com inteligência e discernimento. Ele se adapta, se antecipa e age de forma eficaz dentro do que é possível. Ele não é mais um espectador passivo, mas um participante ativo, inteligente e consciente. Ele passa de ser um mero efeito passivo das forças externas para se tornar uma causa ativa em sua própria jornada. Essa transição da passividade para a atividade é o cerne da ética de Spinoza. Para ele, a liberdade verdadeira não está em resistir às leis da natureza, mas em compreendê-las e agir de acordo com essa compreensão. E essa mudança de perspectiva exige uma transformação profunda em nossa forma de pensar, em como percebemos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Ela depende de nossa capacidade de transformar nossas ideias inadequadas em ideias adequadas. Ideias inadequadas são aquelas percepções parciais e confusas da realidade. São as ideias que surgem de um entendimento superficial, de uma experiência isolada ou fragmentada. São as ideias geradas por afetos, como raiva, desejo, medo, sem que compreendamos suas verdadeiras causas. Essas ideias vêm de fontes externas e casuais, como boatos, preconceitos, superstição, ou mesmo reações automáticas às circunstâncias. Um exemplo simples disso seria a ideia inadequada de querer comer um bolo porque ele parece delicioso. Essa percepção não leva em consideração a complexidade das causas e efeitos envolvidos, o efeito da publicidade sobre o nosso desejo, o nível de açúcar no nosso sangue, o contexto emocional do momento ou as consequências a longo prazo para nossa saúde. Ideias adequadas, por outro lado, são aquelas que surgem de um entendimento claro e racional das causas e efeitos. Elas não veem as coisas isoladamente, mas as compreendem em sua conexão com o todo da natureza. No exemplo do bolo, uma ideia adequada seria entender que o desejo de comer o bolo pode ser influenciado por várias causas, como a sensação de prazer imediato ou o desejo emocional, mas também entender as consequências desse ato para o nosso corpo e saúde, o efeito do açúcar sobre nosso sistema, a diferença entre fome real e desejo impulsivo. Uma ideia adequada leva em consideração o todo, o que é melhor para o nosso conatus a longo prazo, e nos ajuda a tomar decisões mais sábias e equilibradas. Quanto mais ideias adequadas conseguimos formar, mais ativos e conscientes nos tornamos. Quanto mais entendemos por que sentimos o que sentimos,
E porque desejamos o que desejamos, menos somos escravos de nossas emoções. Não se trata de reprimir as emoções, mas de compreendê-las profundamente. Quando conseguimos entender a origem de nossa raiva, por exemplo, não somos mais dominados por ela. Podemos observá-la, entender de onde ela vem e tomar uma decisão racional sobre como reagir, em vez de agir cegamente de acordo com o impulso momentâneo. A compreensão nos dá poder sobre nossas reações e emoções e nos torna mais livres para agir com clareza e propósito. O ápice desse conhecimento, a ideia mais adequada de todas, é a compreensão de Deus, ou seja, da natureza. Spinoza vê a natureza como uma totalidade integrada, onde tudo acontece por necessidade e de acordo com leis imutáveis. Para ele, entender o universo não é apenas uma busca intelectual, mas uma forma de alcançar a verdadeira liberdade. Compreender a ordem necessária de todas as coisas, ou seja, ver o mundo como um todo interconectado e determinado pelas suas leis, é o caminho para a sabedoria e para a paz interior. Ele chama isso de olhar para o mundo subespécie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade. Isso significa olhar para as coisas não a partir de uma perspectiva imediata, egoísta ou limitada, mas entender que todos os eventos, todas as ações e reações fazem parte de um grande todo, de um processo contínuo e necessário. O que isso significa na prática? Significa dar um passo atrás de nossas preocupações imediatas e egoístas e ver nossa vida, nossos problemas, nossas alegrias e tristezas como parte de uma vasta e eterna tapeçaria do cosmos. Significa entender que tudo o que acontece, acontece por necessidade, dentro de um contexto de causas e efeitos imutáveis. A pessoa que nos insultou, por exemplo, não o fez por livre e espontânea maldade. Ela o fez como resultado de uma cadeia infinita de causas, sua educação, suas inseguranças, sua biologia. O leão que ataca, por sua vez, não é mau. Ele está simplesmente expressando a necessidade de sua natureza, seguindo a lógica de sua própria sobrevivência. Essa perspectiva não nos torna insensíveis ou passivos no sentido de não fazer nada. Pelo contrário, ela nos liberta do veneno das emoções negativas e destrutivas. Quando entendemos que tudo no universo está determinado por uma rede de causas, nós nos libertamos do peso do ressentimento e do ódio. Como você pode sentir ódio duradouro por alguém quando entende que essa pessoa é tão determinada quanto você? Como você pode se afogar em ressentimento contra o universo por uma tragédia quando entende que o universo não tem intenções ou objetivos próprios, apenas se desdobra conforme as leis da natureza? Essa visão nos ajuda a abandonar a visão de um universo caótico e hostil, onde o mal e o sofrimento são causados por forças arbitrárias ou externas, e nos permite aceitar o universo como ele é um sistema ordenado, regido por causas necessárias. E ao fazer isso, somos chamados não apenas a aceitar o que acontece, mas a agir de maneira mais sábia, a tomar decisões mais informadas e a viver com mais compaixão e entendimento. A liberdade, para Spinoza, não é a liberdade de escapar da causalidade, mas a liberdade de compreender as leis que governam o universo e usá-las a nosso favor para criar uma vida mais plena e harmoniosa. Olhar da perspectiva da eternidade dissolve a culpa, o ressentimento, a inveja e o ódio. Essa maneira de perceber o mundo nos oferece uma visão profunda da interconexão entre todas as coisas e nos ajuda a perceber que nossas experiências emocionais muitas vezes surgem de circunstâncias que estão além de nosso controle imediato. Quando compreendemos que tudo o que acontece no universo, inclusive os nossos sentimentos mais dolorosos, é parte de uma cadeia de causas e efeitos que se estende por um tempo imensurável, podemos encontrar um espaço de aceitação e serenidade. Essa visão nos leva a uma calma profunda e a uma aceitação incondicional do fluxo natural da vida, o que os estoicos chamavam de ataraxia, um estado de tranquilidade interior livre das perturbações das paixões. E a partir dessa calma, podemos agir de forma mais eficaz e racional para melhorar nossa condição. A serenidade que decorre da compreensão da totalidade nos permite tomar decisões com clareza,
sem ser arrastados por impulsos emocionais desenfreados. Ela nos capacita a agir com mais eficácia, pois ao estar em paz conosco e com o mundo, podemos canalizar nossas energias para objetivos que realmente aumentem nosso poder de ação e nossa alegria. É a partir dessa base que a moralidade de Spinoza floresce. Em sua filosofia, a moralidade não surge de um imperativo externo, como um mandamento divino ou uma obrigação social imposta, mas de um entendimento profundo da nossa própria natureza e das interconexões entre os seres humanos. Se o seu objetivo é aumentar seu próprio poder e alegria, a princípio, poderia parecer que isso levaria ao egoísmo cruel. Mas Spinoza nos mostra que é exatamente o oposto. Lembre-se, somos modos da mesma substância. Estamos todos conectados, entrelaçados pela mesma rede de causas e efeitos que compõem a totalidade da natureza. E nesse contexto, o que é bom não é o que serve apenas ao interesse próprio, mas o que aumenta o poder de agir, a capacidade de existir de forma plena e racional. O que, então, é a coisa mais útil e poderosa que um ser humano pode encontrar no mundo. Para Spinoza, a resposta é clara. Outro ser humano que vive de acordo com a razão. Uma pessoa dominada por paixões tristes, raiva, medo, inveja, é fraca e imprevisível. Ela é como uma chama que oscila à mercê dos ventos, sem direção clara, sendo facilmente manipulada por suas emoções. Interagir com uma pessoa assim pode ser perigoso, pois ela pode facilmente diminuir nosso poder de agir, nos arrastando para sua tempestade emocional. Mas uma pessoa que busca a alegria através da compreensão, que está imersa no uso racional da razão, é o maior bem que podemos ter. Pessoas racionais que entendem o mundo e a si mesmas compartilham a mesma meta: aumentar a compreensão e a potência, não só sua própria, mas a de todos ao seu redor. Elas são previsíveis, confiáveis e úteis umas às outras. A colaboração entre seres racionais é a força mais poderosa da natureza, porque cria uma rede de apoio mútuo e crescimento coletivo. Portanto, a benevolência, a ajuda mútua, a justiça e a amizade não são impostas por um Deus externo ou por um dever social abstrato. Elas são a conclusão lógica e racional da busca pelo próprio bem. Spinoza nos ensina que é do meu mais profundo interesse ajudar você a se tornar mais racional, mais forte e mais alegre, porque sua força e alegria aumentam a minha. Somos todos interdependentes em nossa busca pela melhoria e pelo bem-estar. Uma comunidade de indivíduos racionais e fortes cria um ambiente onde todos podem florescer, onde todos têm a chance de alcançar seu maior potencial. É por isso que Spinoza foi um defensor tão apaixonado da democracia e da liberdade de expressão, porque ele acreditava que um Estado livre, onde as pessoas podem usar sua razão sem medo, é o que mais convém à natureza humana. Em uma sociedade onde todos têm a liberdade de pensar e expressar suas ideias, a razão coletiva pode florescer, e isso leva a uma convivência mais harmoniosa e produtiva. A opressão, que restringe a liberdade de pensamento e expressão, mina a capacidade de todos de crescer e alcançar seu potencial. A ética de Spinoza, no final das contas, é uma ética da alegria. Não a alegria passageira do prazer sensorial, mas a alegria profunda e duradoura que vem da compreensão, da atividade e da conexão com o mundo e com os outros. Ela é a alegria de se sentir como uma causa ativa no mundo, e não como um mero joguete do destino. A verdadeira alegria vem de nos percebermos como uma expressão necessária e bela da totalidade da natureza, dançando em harmonia com suas leis eternas e imutáveis. O caminho que Spinoza aponta não é fácil. Ele exige esforço, disciplina e uma coragem implacável para questionar nossas crenças mais profundamente enraizadas. Nas últimas linhas de sua obra-prima, A Ética, ele mesmo admite: o caminho para essas coisas que eu apontei agora parece muito difícil, mas pode ser encontrado. E claro, algo que é encontrado tão raramente está fadado a ser difícil, pois se a salvação estivesse à mão e pudesse ser encontrada sem grande esforço, como poderia acontecer que quase todos a negligenciam? Mas, ele conclui, a excelência
é tão difícil quanto rara. E assim o convite de Spinoza ecoa através dos séculos. Ele nos convida a deixar de ser uma folha ao vento e nos tornarmos os navegadores de nossos próprios barcos. Ele nos convida a trocar a escravidão das paixões pela liberdade da razão. Ele nos chama a encontrar Deus, não nos céus, mas na beleza intrincada de uma flor, na majestade de uma equação matemática e na profunda conexão que compartilhamos uns com os outros. É um convite para, finalmente, encontrar o nosso caminho para fora da floresta, não para um paraíso prometido, mas para a realidade luminosa e serena do aqui e agora. É um convite para olhar o mundo com clareza, sem ilusões, e escolher viver de acordo com a razão, com a alegria e com a verdade.